Chamar nosso primeiro comercial, algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Qual talvez foi você como mulher? Qual talvez foi o maior desafio que você teve ao ingressar na polícia? Como mulher, o maior desafio no início, eu acho que é a questão de assédio. Assédio de pessoas que veem a mulher ainda como um objeto, que acham que a mulher sempre vai ceder a esse apelo do homem. Então, nós temos, assim, quando eu entrei na polícia, tinha muito esse cuidado. Nós temos lá uma relação na academia de veterano, bicho, aquela coisa de... Sim. Entre os anos de formação, e elas sempre orientavam e falavam que nós, não sorria demais, não converse demais, não toque, porque a mulher é vista como um objeto. Mesmo a militar, em qualquer profissão, sempre o homem acha que ele pode chegar e assediar. Então, o desafio era esse, ter uma postura para que as pessoas não confundissem simpatia com vulgaridade. Então, eu acho que até você provar para que veio, mostrar o seu trabalho, o início é novo e as pessoas testam o que você, até onde podem ir com você. Então, eu acho que essa questão do assédio sobre a mulher, independente de qual área seja, é complicado e nos obriga a ter posturas mais sérias, mais rígidas, para manter esse afastamento, até que você consiga construir uma carreira sólida, as pessoas te conheçam a ponto de entender que existe um limite e dali não vão passar. Michele, você sempre, a gente percebe que você tem uma vida, você trabalha muito o seu físico. Sim. Você faz algo que eu não consigo fazer. Eu na academia tinha uma luta, fazer os exercícios que você faz, que é o crossfit ali e tudo mais. Você sempre teve essa preocupação com você? Isso engloba com a sua carreira, pela sua profissão, ou é algo pessoal, particular? Irlan, eu vou te falar que há alguns anos atrás, aproximadamente 5 anos atrás, eu estava prestes a fazer uma cirurgia bariátrica. Nossa. Depois eu vou te mandar a foto. Manda que eu quero fazer um corte. Eu quero fazer um corte. Eu estava. E aí, nesse período, eu estava desmotivada, sem vaidade. E aí a tendência é piorando. Você ir comendo cada vez mais, se descuidando cada vez mais. Eu tinha tido um filho recentemente. Até que eu fiquei com medo de fazer a bariátrica e resolvi buscar ajuda profissional com nutricionista e academia. Durante um tempo eu fui para uma academia convencional, mas sozinha ali eu não estava conseguindo. Aí eu conheci o CrossFit. E comecei a treinar. Eu treino hoje lá no boxe do Pedro Poiares, que me ajudou muito nesse processo. E foi gradativo. Eu fui... primeiro ganhando um condicionamento físico, depois a perda de peso, e foi dia após dia. E hoje eu vivo intensamente a atividade física, cuido da minha aparência física, porque ela interfere diretamente no nosso psicológico. A autoestima nos fortalece. Com certeza. E isso é uma novidade para mim. Eu digo que hoje eu estou em melhor forma do que eu tinha há 15 anos atrás. Caraca, que legal, a idade me fez bem e essa ajuda de profissionais que cuidam da saúde das pessoas, que motivam demais, e mostram que não tem limites, que a gente tem que vencer os nossos desafios diários e que tem que ser todo dia, porque na rotina de trabalhar fora, ter filhos, fazer dever de casa, ter marido, cuidar da casa, da limpeza, enfim, a rotina da dona de casa, além da profissional, é cansativa. Então eu vou falar para você que tem dias que acordar de manhã dá vontade de ficar um pouquinho mais na cama e não ir. Mas aí eu penso, é por mim, eu preciso ir. Se eu não conseguir fazer o treino todo, não tem problema, mas eu vou cuidar da minha saúde mental, porque eu vou interagir, e também do físico. O que eu conseguir fazer, se for só o alongamento, ok. Se eu conseguir fazer o treino até a metade, ok também. E se eu for até o final, melhor ainda. E eu criei essa consciência que é recente.
de 3 anos para cá que eu criei essa rotina na minha vida. E estou muito feliz com isso e falo que todo mundo, toda mulher, todo homem, todo mundo tem que fazer uma atividade física, cuidar da saúde do corpo para que isso reflita na saúde mental. É isso aí. Cara, a gente sabe que o militar no Rio de Janeiro, talvez ele enfrente uma realidade diferente do militar aqui Muito diferente. de Itaperuna. Muito diferente. Aqui, posso pegar dentro de um ano, eu que acompanho muitas manchetes militares, é raro ter um confronto entre traficantes e policial aqui. Eu vejo pouco dentro de um ano, assim. Não tem esse histórico de confronto de traficantes com a tiroteiro. polícia. Não. Existe sim, como em toda cidade, o tráfico de drogas existe, mas não existe enfrentamento com a polícia militar. Eu falei até anteriormente, nós temos o domínio de toda a área do batalhão e não existe local inacessível para a polícia militar aqui em Itaperuna. Nós entramos em qualquer lugar, em qualquer comunidade, não existe essa restrição. E confronto com a polícia militar, esse enfrentamento direto, não tem aqui em Itaperuna. Nossa, cara, muito magnífico. Mas durante esses anos seus no Rio de Janeiro, teve algum momento assim, igual eu te perguntei, qual foi o maior desafio? Agora a pergunta é o seguinte: teve algum momento de tensão na sua carreira? Que é uma carreira que você já abraça ela, sabe? Eu tenho um companheiro meu que está até no Rio de Janeiro agora, era farmacêutico, agora passou na prova, ficou muitos anos, tinha passado, ele foi convocado, tem 3 anos que ele foi convocado, e está no Rio de Janeiro. Eu falei, de vez em quando o coração dá aquela acelerada, porque lá é diferente a vida, né? Lá é bem diferente. E teve algum momento, assim, de confronto pesado, de você falar, gente, hoje a minha vida tá em risco, Senhor, guarda? Teve sim. O início da minha carreira foi no batalhão de Jacarepaguá, foi a primeira unidade que eu trabalhei, e lá eu cheguei lá em 2004. Sim. No início, quando a gente é tenente, vai muito pra rua, tiveram alguns episódios, sim, de confronto, de momentos de tensão, perda de amigos. E eu acho que na carreira, além dessa questão da tensão, da atividade operacional, do risco iminente de morte, perder amigos é uma coisa muito ruim. E durante um período desse início de carreira foi bem tenso, porque eram mortes de muitos policiais, e um dos piores momentos foi durante um serviço que 2 policiais morreram. Nossa, no mesmo cara. dia na Cidade de Deus. E você presenciou? Eu não estava dentro lá na hora do confronto, eu estava no entorno, eu não estava próximo a eles, e 2 foram feridos mortalmente nesse dia. Mas o pior de tudo é você chegar na casa da família para dar essa notícia. Meu Deus. Para uma esposa, para uma mãe. Nossa, cara. E é uma rotina, é constante, mas é pior do que durante o confronto, que você tá tenso, a adrenalina tá em alta, mas chegar lá e dar essa notícia para um filho, para uma mãe, para uma esposa, é muito ruim. Cara, eu achei me emocionar ver você falando isso. E, cara, eu vi até sua esposa ligando agora no meio do intervalo do nosso programa. Como é pra você, cara, uma mãe, uma esposa, todo dia, agora você já está numa fase, por exemplo, mais tranquila da sua vida, né? Com certeza. Uma fase bem mais tranquila, mas como era pra você, cara, sair de casa todos os dias, olhando? Eu chego a falar, eu até meio emocionado, que chega a emocionar minha, olhando pra dentro dos olhos do seu esposo. É Pedro, né? Pedro. Pedro, um abraço pra você também, um grande amigo. Para seus filhos também, um abraço, fica aqui um abraço. Olhando dentro dos olhos do seu esposo, dos seus filhos, e talvez sim, porque a carreira de um militar, ela é uma carreira que ele pode sair de casa e não retornar. E não retornar. É uma realidade. É uma realidade. E você, como era essa saída todos os dias da sua casa, cara? Como isso, assim, existia, assim, um olhar diferente? Ou teve aquele dia de você sair mais preocupada da sua casa? Hoje o comandante já avisou, vão ter um confronto mais pesado, porque o policial já existe um script, assim, a gente percebe, né? Já existiu esses dias de você olhar dentro dos olhos assim e falar assim, cara, Senhor, talvez hoje pode ser o último dia que eu olho para dentro dos olhos do meu esposo. Você fala isso, eu também me emocionei. Eu vou falar para você que quando eu não era mãe, antes de eu ter filhos,
eu era mais corajosa. Assim, não é que não tem muito a perder, mas você não tem alguém que dependa de você. Então eu era mais destemida, eu ia sem medo. A partir do momento que eu fui mãe, que a Maria Eduarda nasceu, eu fiquei diferente e eu comecei a sentir medo. E esse foi um dos motivos de eu me mudar para o interior, e essa decisão tem muito a ver com o meu marido, com o Pedro, porque quando eu saía para tirar serviço, e perto de eu vir para cá eu tirava serviços à noite, de 18 às 6 da manhã, eu dava recomendações a ele assim, se acontecer alguma coisa comigo, fala para ela que eu penteava o cabelo dela. Meu Deus. Não diz pra ela que eu virei estrelinha, não. Fala a verdade, que eu morri trabalhando. Eu sei que Deus me dá tempo psicológico pra seguir essa entrevista. E eu pedia a ele, orientava. Leva minha filha ao meu enterro pra ela saber que eu morri, que eu não abandonei ela. Então eu dava essas orientações e isso foi deixando ele muito tenso. E você acredita que foi ele que, com a amizade, foi fazendo contato com outros amigos policiais e me ajeitou a minha transferência para cá, meio assim, foi vendo se tinha vaga aqui, ligando para um, para outro, e aí falou para mim assim, vamos mudar para o interior, eu já conversei com alguns amigos e daria para você ir, ficaria bom. Eu não queria no primeiro momento, aí ele me trouxe essa realidade. A gente tem filho, vamos viver uma vida mais tranquila. E aí eu aceitei e vim para o interior meio contrariada, porque eu gosto muito, uma vida inteira morando lá no Rio. E foi a melhor coisa que ele fez pela nossa família. Foi me convencer a vir para cá. E assim que eu cheguei aqui, eu engravidei do João Pedro e tive o segundo filho aqui. E vivi essa vida tranquila, porque eu não tinha coragem nem de falar que eu era policial, porque minha filha é criança, eu tinha medo dela contar na escola que eu era policial e a vida dela ficar em risco naquele momento. E aí foi desse jeito que eu vim parar em Itaperuna. Nossa, e a gente sabe, né, o Michel, se eu falar algum equívoco, você pode até falar assim, Irlan, é um equívoco seu, mas a gente sabe que a polícia, hoje em dia, assim, a gente vê um preparo maior, assim, uma estrutura maior, né, mas, tá aqui, mas a gente sabe que no Rio de Janeiro, tirando o BOPE, o policial vai muito, ele vai assim, realmente pode ir e não voltar, né, cara? Até o BOPE, os policiais dele morrem, tem vindo muito a óbito, veio a óbito, né, cara? Sim. Eles têm um preparo maior, né, cara? É um grupo de operação muito mais forte, tem uma estrutura maior, né, cara? O treinamento do policial do BOPE é bem diferente, muito especializado. Você teve contato com muitos policiais do BOPE lá? Eu tenho colegas de turma que são do BOPE e tem um curso, né, de operações especiais. Um abraço aí, Nascimento, Tenente Coronel Nascimento, Tenente Coronel Sampaio, Tenente Coronel Eduardo Monteiro, o próprio Tenente Coronel Luz, que é o meu veterano, e tem muitos outros amigos, entre oficiais e praças. Eles são uma tropa diferenciada, muito especializada. Já teve algum momento deles entrarem assim, o jogo tá difícil, e ter tipo eles entrarem em algum momento? Eu em serviço não, eu não tive essa vivência deles precisarem intervir numa operação que eu estivesse. Mas eu sou fã incondicional, admiro muito o trabalho, a seriedade com que eles atuam, e eles são cirúrgicos, eles vão para resolver o problema. Eu fiz essa pergunta pro Coronel